Hoje eu vou pedir a quarta onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar como está sendo a minha jornada. E muita coisa aconteceu, né? Então eu quero trazer o meu relato para você que está pensando em pedir, ou você que pediu, está na primeira, está na segunda, possa se identificar de alguma maneira ou possa entender como funciona esse processo, que é muito benéfico, mas ao mesmo tempo ele vai pedir de você muita responsabilidade. E na verdade o professor Hélio Couto fala disso o tempo todo, né? Toma cuidado antes de pedir a onda, né? Olha, vem com bastante consciência daquilo que você vai fazer, porque a partir do momento em que você pede a primeira, o processo se inicia e aí você vai precisar servir, trabalhar, estudar e ajudar, trabalhar, estudar e ajudar. Porque se você não fizer isso, é sinal claro de que você está segurando, você não está soltando e a coisa passou a travar. Alguns vão ter catarses, outros não saem do lugar, outros vão sentir mais ali no físico, né? Sei lá, depressão, ansiedade. A gente vai ter aí um processo não muito gostoso de ser vivido. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha primeira onda, né? Na verdade, quando eu pedi a minha primeira onda. E aí você vai ver que o cenário já é ou era diferente, né? Eu estava ali no escritório de casa, que hoje é o quarto da minha filha, e hoje eu estou aqui neste lugar aqui, neste escritório que, cara, isso aqui já é um exemplo muito legal do poder da onda, assim, porque eu nunca procurei escritório, né? Eu sempre trabalhei de casa, eu venho trabalhando de casa há muitos anos, e eu não queria sair de casa, mas eu tenho três filhos. A minha filha é a mais velha e eu tenho mais dois meninos, então a gente queria também proporcionar para ela um pouco mais de privacidade. Então, naquele cenário lá, que é esse daqui, ó. Se você entrou nesse vídeo é porque hoje é o quarto da minha filha. E tá tudo bem, só que eu segurei muito para vir para esse escritório aqui e eu nem corri atrás dele, na verdade. É uma amiga de trabalho, uma amiga pessoal da minha esposa que atendia aqui neste lugar e aí convidou a minha esposa e mais uma outra pessoa para formarem um grupo, na verdade tinha mais duas pessoas, para formarem um grupo de atendimento, né? Elas são terapeutas, enfim. E aí falaram, ah, a gente fica aqui nesse local e tal, e acontece que o projeto não caminhou muito. Eu me inseri nesse projeto, mas muito mais como contribuinte do que propriamente para utilizar a sala. E o projeto delas acabou que não deu muito certo, teve uma separação ali e a sala ficou para mim. A sala veio assim. E aí você começa a inventar um monte de desculpa. É aqui que eu falo que você passa a segurar, né? Você não solta, né? O professor sempre fala soltar, soltar, soltar. E eu inventando um monte de desculpa. Eu falava, nossa, mas agora eu vou ter que pagar o aluguel sozinho. Aí eu tenho que levar coisa. No entanto que ele ainda tá até meio sem nada, assim, né? Eu tô pensando como que eu vou fazer esse cenário, pintar a parede, colocar livro, enfim. E aí você fica com aquela ideia de que você não é capaz de segurar. E durante muito tempo eu neguei muito até esse processo, falando, pô, tá vendo? Vocês montaram lá o negócio e no final das contas só eu fiquei com a sala. E aí teve um dia que eu, numa das minhas meditações, né? Que é um ponto importantíssimo de se fazer, meditar mesmo, se possível, todos os dias. E aí a mensagem que veio é, olha, você está vendo como algo ruim em uma dádiva que veio para você. Essa sala veio para você atender, para você prosperar, para você ter o seu espaço, para sua filha ter o espaço dela, ter o quarto dela lá bonitinho. Seus outros filhos, os dois meninos ali agora têm o quarto só para eles dois, ainda são menores, então por enquanto tá ok. E a sala vem. Então, é assim, esse ponto de você mudar o teu olhar, de você passar a enxergar dádivas e você também ter consciência de que você é capaz. Você é capaz de lidar com aquilo que chega até você. Seja alguma coisa positiva ou extremamente positiva, porque às vezes o que é extremamente positivo também assusta, ou alguma coisa que não é tão positiva, mas aí você muda o teu olhar, você muda o observador. Então, a partir deste momento, o que que eu posso fazer
para que esta situação seja benéfica? Qual é o comportamento que eu tenho que adotar? E também você passa a ter um olhar mais consciente das coisas que a vida vem te trazendo, que a vida vem te presenteando. Inclusive, coisas em que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver e que você não tem noção, né? Você sabe, às vezes você até sabe que tem alguma coisa ali tá te incomodando, mas você não sabe dar nome para aquilo, que é aquilo que está me incomodando. Então, aí a partir desse momento, a partir das ondas acontecendo, você vai tendo mais sensibilidade para isso. É claro que você precisa estar aberto a este movimento. Um ponto importante aqui, veja, eu não tenho roteiro, tá? Eu tô falando porque me deu vontade de fazer o vídeo, eu tô aqui soltando, não tem roteiro, então pode ser que eu deixe coisa de fora, mas eu acredito que não. Então, conforme as coisas vêm acontecendo aqui na minha cabeça, eu vou colocando para vocês. A proteção é um negócio muito importante dentro desse processo porque você fica mais vulnerável. Quando eu falo mais vulnerável, é espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Então, você precisa se proteger. Meditação é um ponto que eu falei. Orar muito, independente do seu credo, independente da sua religião, independente assim, estando aqui, né, você que está assistindo esse vídeo, eu imagino que você acredita em alguma coisa, mas sei lá, vai que não tem, né? Vai que tem um ateu. Cara, não sei. Alguma coisa você acredita que não seja metafísico, mas traz isso para você para te resguardar, porque você abre o campo, né? O campo ele fica mais forte para você, ele fica mais aberto, então você está aí no emaranhamento quântico. E a gente sabe que dentro desse emaranhamento existem pessoas que são legais, pessoas que não são tão legais, pessoas que te querem bem, pessoas que não te querem tão bem assim. E como dizem, né, o mal não dorme. Então, a partir do momento em que você entra num movimento como esse, o mal sabe que você está trabalhando de uma outra forma. E ele fala: opa, peraí, a gente precisa brecar aquela pessoa de alguma forma. E aí ele vem para cima de todo jeito. Proteção, proteção. Eu faço as minhas meditações, faço as minhas orações, estou sempre lendo, sempre buscando coisas para me proteger. Eu sei que tem muita gente que vai atrás da ressonância muito por conta de dinheiro, né? Muito por conta de material, principalmente, de resoluções, como o professor fala, né? Carro, casa, apartamento, e algumas pessoas focam extremamente nisso e não entenderam o jogo ainda. Pode acontecer com você, né? Mesmo que você entrou ali entendendo já que é outro campo que você vai trabalhar, pode acontecer de ter um resultado financeiro ou um resultado material que você não estava esperando. Então, aconteceu comigo? Aconteceu. Aqui a casa, a sala é um exemplo, né? Tudo bem que tem um investimento aqui todo mês, mas é daqui que sai também o que eu recebo. Agora, aconteceu assim um dinheiro completamente inesperado, né? Não esperava mesmo, assim, de uma pessoa que me ajudou lá atrás porque eu estava sem condição, mas aí eu fui e paguei para ela. Depois de muitos e muitos anos, essa pessoa, o ano passado ou ano retrasado, eu já estava na onda, né? Essa pessoa me chamou para conversar e falou: olha, vou depositar o dinheiro porque você me pagou, mas nem precisava me pagar. Eu estava dando aquele dinheiro para você naquela situação e tal. E esse dinheiro veio, né? Um valor de R$ 10.000, assim, que aconteceu, né? Que eu não esperava. Então, não tem como você não dizer que não tem a ver com a onda, assim, né? Porque essa pessoa, ela teve alguns bons anos para fazer isso comigo e logo depois que eu ativei a onda aconteceu. Então, você vai falar: ah, Guilherme, mas isso é coincidência. Então, você que está aqui estudando professor, estudando ressonância, a metafísica, você vai ver que coincidências não existem. Inclusive, já deixo aqui uma dica de livro para você que é o Caibalion, né? Leia o Caibalion e você vai ver que coincidências não existem. E o meu financeiro, de uma forma geral, também melhorou muito, assim. Não só esses dinheiros que simplesmente aparecem, mas o meu financeiro melhorou muito porque o meu trabalho melhorou muito, né? A minha atuação como profissional
ela mudou demais, assim. E aí, aqueles projetos em que eu falava, putz, talvez, né, não vai dar certo, eu vou cobrar um valor que, nossa, a pessoa não vai querer pagar. Sabe esse pensamento tacanho, que é o pensamento mecânico, né? Que a gente vai aprendendo ao longo da jornada dentro da ressonância, que é mecânico e que ele breca a gente porque ele é cheio de crença, né? E aí, de repente, eu fui soltando, falando, não, olha, se chegou até a mim, se a pessoa está pedindo uma proposta, se ela viu meu trabalho lá, fala, ah, que legal, quero entender mais como funciona. Tá bom, ó, eu vou lá, monto uma super proposta, muito legal, e aconteceu. Então, de repente, projetos que eram para mim inimagináveis aconteceram. Alguns estão acontecendo até hoje. A perspectiva é a melhor possível, porque você vai entender que é um fluxo. Você está dentro de uma cadeia e esse ponto que o professor tanto fala, né, a questão do observador, né, a questão do eu vou lá e o que que eu quero? Vou lá e solto. Quero isso, então eu quero atingir tal coisa, eu quero ter uma sala, um cenário muito bonito, e aliás eu vou fazer vídeo aqui com um cenário muito bonito, eu tenho certeza disso, e solta, porque a coisa acontece. E o mais louco é que vai acontecer, e muito provavelmente vai acontecer de maneira que, ou de maneiras em que você nem imaginava, né? Ela acontece, ela simplesmente acontece, ela não tem que ter ou a rigidez que você imagina que tenha caso você seja uma pessoa muito rígida, ou ela não vai acontecer no caos que habitualmente acontece na tua vida, caso você seja uma pessoa mais voltada para o caos, né? Porque esses são os dois pontos em que a gente trabalha, né? Esses são os dois pontos que a gente, quando está no automático, trabalha, ou é a rigidez ou é o caos. E aí, com a ressonância, você vai aprender a soltar esses dois pontos, sabendo que eles existem, que eles são bem-vindos, mas você aprende a atuar aqui, e aí você deixa a coisa acontecer para vir para o meio. E quando vem no meio, você não faz nada. É o tal, né? O professor, inclusive, tem vídeo dele lá falando só sobre o tal. É o taoísmo. Você só vai, só segue o fluxo. A água, né? O rio dá um jeito de encontrar o mar. Vai cair árvore, vai aparecer morro, vai ter período de seca, vai acontecer um monte de coisa, mas o rio sempre dá um jeito de encontrar o mar. Então fica tranquilo. Acredita nisso, porque o nosso pensamento mecanicista e materialista e de urgência, e aqui vem um ponto que eu acho muito interessante, porque a ressonância harmônica ela vai pedir de você crescimento o tempo todo, e ela vai te tirar desse estado de criança, esse estado infantil, porque a criança quer tudo do jeito dela. A criança quer tudo para ontem, a criança quer que funcione do jeito que ela quer e se não funcionar, ela vai espernear, ela vai berrar. E alguns adultos não funcionais trabalham desse jeito. E eu, em muitos momentos, fui assim. E muito provavelmente, em alguns aspectos, eu sou assim ainda. Então, não, você é o adulto responsável pela sua vida, principalmente. Então, qual é o trabalho que você tem que fazer? Faça como adulto. É onde você vai entender que adulto trabalha para servir, para deixar legado. Eu não estou falando que você tem que ser um Gandhi da vida, que você tem que ser esses grandes nomes. Não. Você tem que deixar legado para as pessoas próximas de você, para os seus filhos, para as pessoas que trabalharam com você, da sua comunidade, enfim, que passaram pela sua vida ou que você passou pela vida delas. E elas vão lembrar de você como um grande homem, como uma grande mulher. E nenhuma pessoa que age como criança ou como um adolescente mimado, ele é lembrado como um grande homem ou como uma grande mulher. E é aqui que vem um ponto que é dolorido e que eu levei e talvez esteja levando ainda na cabeça para aprender, que é o soltar que o professor tanto fala. E esse soltar, ele está ligado com o trabalhar, né? Com o trabalhar, porque seu propósito, o seu chamado, a sua missão, ela vai ficar muito clara. Ela vai ficar muito clara para você. E aí você vai falar o seguinte, tá, e agora o que que eu faço? O que você faz é cumprir isso. Você vai trabalhar, seja lá qual for a sua profissão, seja lá se você está mudando de profissão, né? Então, sei lá, olha, eu sou
advogado, mas eu descobri que o meu grande sonho é eu vim aqui para trabalhar com fotografia. Tá, então dá um jeito aí, né? Isso vai acontecer. Graças a Deus, graças ao todo, eu trabalho com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito. No entanto, que este meu canal aqui é para falar sobre isso, desenvolvimento e organizacional. Tem gente até que acha estranho, fala, falando de ressonância harmônica no canal profissional, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que está me ajudando e eu entendo que pode te ajudar também. Então, hora que chega nesse momento, você fala, cara, eu preciso trabalhar e você vai entender que é muita coisa que vai surgir, muita coisa. Né? Quando o professor fala assim, olha, não vai rolar mais você ir para a praia tomar uísque e água de coco, sendo que você tem coisa para fazer. Então pensa muito bem se você vai entrar nesse processo ou não, porque a vida vai te exigir isso. E não é uma exigência de sacrifício, é uma exigência de iluminação, que é muito diferente. É muito diferente. Não é um fardo que você está carregando. É de fato uma grande dádiva, mas precisa de construção. Nada que a gente vê, nada, exatamente nada na natureza foi feito com sacrifício. Foi feito como um gesto ou com um final de iluminação, mas houve uma construção. E quando as pessoas fazem isso, também é um processo de construção. E aí você tem que trabalhar, estudar e ajudar. É isso que você vai fazer o tempo todo. E eu levei um tempo para aceitar isso. Eu queria aquele resultado mais mecânico. Eu ficava colocando processo de dúvida se eu estava certo, se eu estava errado. No entanto, que quando eu pedi a terceira onda, a última onda agora, eu descrevi esse processo no e-mail, né? Colocando todas as minhas dúvidas e tal, por que que não estava acontecendo. E uma coisa que me chamou a atenção é que o link da onda é o mesmo e o tempo da onda é o mesmo, sei lá, 42 minutos e 27 segundos. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, olha, eu estou pedindo uma nova onda, eu estou colocando novas informações ali dentro, vem o mesmo link com o mesmo tempo? Eles estão usando a mesma onda, será? Aí eu fui lá e perguntei no e-mail. E aí a Isabel me respondeu assim: você leu o documento que a gente envia sobre as ondas? Você assistiu às aulas para fazer a onda? Ou seja, eu estava na terceira onda já. E ela me fez esse questionamento. Eu nem respondi, porque a hora que eu li aquilo, eu falei, agora eu entendi. E aí o processo de reflexão foi: e na vida? O quanto eu estou fazendo isso? O quanto eu não estou soltando, o quanto eu estou ali olhando com esse olhar racional cartesiano de sobrevivência, né? Um olhar escravo. É o meu olhar da rigidez, porque entre a rigidez e o caos eu trabalho muito mais na rigidez. Né? Eu não me aproximo do caos. Esse soltar para mim, sair da rigidez e vir para o meio, para mim já é caos, mas não é caos. É só a vida acontecendo. Então, esses são alguns aspectos que eu lembro. Eu poderia falar aqui do meu relacionamento que melhorou muito, muito mesmo com a minha esposa, com os meus filhos. Esse espaço que veio, o financeiro que melhorou muito. O físico também melhorou muito. Eu saí ali de um processo de ansiedade, né? Aliás, esse é um ponto importante de falar. Né? Eu estava vindo de um processo de ansiedade com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Durante um tempo eu tomei remédio, aí eu parei de tomar o remédio e foi muito próximo ali do tempo em que eu comecei a fazer, que eu entrei na primeira onda. E não foi um processo nada fácil, mas esse processo eu soltei. É uma saúde mental e reverberou na minha saúde física, porque para mim, o remédio deu o efeito de engordar. E eu entrei num processo completamente diferente de mudar a minha alimentação, de mudar a higiene do meu sono, da hidratação, né, do esporte. Então eu entrei, mudou completamente. E não com aquele olhar de que eu tenho que fazer porque senão eu tô ferrado. Não, eu tenho que fazer porque é o meu corpo, porque é um santuário, ele é um meio, ele é um veículo e eu preciso zelar muito bem dele, porque se eu não cuido bem disso aqui,
eu não vou cuidar bem de nada. E eu sou um consultor, eu trabalho com o público, eu faço conteúdo, então, além disso, é um cartão de visita, falando daqui, da Terra, né? É um cartão de visita, eu preciso estar bem. Isso traz prosperidade para mim, isso traz abundância para mim em todos os aspectos. Então, foi muito legal nesse sentido. Um ponto que eu venho trabalhando muito, e provavelmente eu vou trabalhar agora na quarta onda, é exatamente essa questão do espiritual, do mundo espiritual com o mundo terreno, né? Com o mundo material, com o palpável aqui, com essa vibração menor. Os judeus falam muito sobre isso. E o Kybalion vai falar muito disso também. Tudo está em cima como está embaixo e tudo está embaixo como está em cima. Então, ficar com essa visão de que eu só preciso trabalhar o espiritual, é só o espiritual, não, porque eu preciso encontrar e esquecer o material aqui, achando que isso aqui é ruim, demonizando o material, ferrou. E eu entendo essa demonização, esse olhar mais fechado. Porque esse olhar mais fechado é para a questão da ganância, é para a questão do egoísmo, para a questão daquilo que é só para mim, não é para o outro, não é do compartilhamento, não é da comunidade. Mas, se existe riqueza individual, a prosperidade e a abundância individual é muito capaz e é muito provável que a gente consiga fazer isso através de comunidade. E nós podemos criar meios para que isso aconteça. Então, eu, através do meu trabalho, proporciono para as pessoas ferramentas para que elas construam, através do seu trabalho, do seu comportamento, das suas competências, riqueza. Mas você sim, você, ó, vou olhar nos teus olhos. Você tem que prosperar, você tem que ter abundância. Você tem que ter isso em todas as áreas da sua vida. Eu vou resumir em 3 pilares aqui, que é o financeiro, relacionamento e saúde. Mas você pode abrir a tua roda da vida aí, que sei lá, talvez tenha 12 pontos, e você tem que prosperar em todas. Em todas. E você precisa compartilhar isso. Mas para prosperar aqui, você precisa ter consciência de que você está aqui, nessa vibração, nessa frequência mais baixa, e que a gente faz parte. Então não tem que demonizar. Esse é o ponto. E talvez seja o principal ponto que eu vou trabalhar agora nessa quarta onda e também trabalhar para que eu não tenha mais esse apego de não fazer o que eu tenho que fazer em alguns aspectos. É muita coisa que tem que fazer, eu estou aqui com a cabeça cheia de ideias. Veio também a minha metodologia para o meu trabalho, se chama O Eixo. E está aqui, eu preciso colocar isso para rodar. E aonde que está o meu apego? Porque é isso, né? Quando você não solta é porque você tem apego e você cria estratégias. Você cria meio de fazer com que esse apego exista, para que ele não vá embora. E o meu, por ser rígido, eu preciso ter uma verdade para eu agarrar. Então, qual é a minha verdade? Eu sei lá, é Cristo ou é Buda? Porque os dois estiveram aqui. Qual que eu sigo? Ou qual que eu estudo, qual que eu acredito. Tem que ser um dos dois, eu não posso estudar os dois, eu não posso ver outras pessoas, outros mestres. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler o Kybalion. Mas você pode ler os dois. No meu trabalho aqui, eu falo para a pessoa, eu falo para a empresa. Eu falo com os dois. Eu falo com o pai de família, eu falo com o líder, eu falo com o cara que é MEI e eu falo com o cara que é lucro real. E tá tudo bem. O que eu não posso é me prender. Então, o grilhão que eu coloco para mim é este grilhão de eu preciso ter uma verdade para seguir aquilo e eu me reduzo, eu me limito a isso. Isso é apego, isso é segurar, isso é não soltar. Aqui são alguns pontos do que aconteceu comigo até aqui. Eu vou pedir então a quarta onda. É uma experiência muito legal. Não preciso nem trazer o resumo aqui, porque você já entendeu. Você que está pensando em pedir, peça, mas estude. Estude muito. Não acha que é balela o que o professor está falando. Leia os materiais que ele recomenda. Leia os livros que ele recomenda. Assista os vídeos que ele recomenda. Dá um jeito, porque eu sei que vídeo, principalmente, é muito difícil de encontrar e não é à toa. Né? Não é à toa. O sistema não quer que você tenha acesso. Então, corra atrás. Corra atrás. Estude e estude mesmo. Esteja preparado, esteja disposto, porque vai exigir de você mesmo. E, de novo, exigir através da iluminação e não do sacrifício
que você estude, trabalhe e ajude incessantemente. Mas eu tô contigo nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.